Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver então nossa lista. A primeira questão é esta aqui. Um filtro passa-banda passa sinais com frequências que estão dentro de certo intervalo. Beleza, nesse filtro, cujos parâmetros são indicados na figura 1, a razão entre as magnitudes das tensões é dada por... Aí que nós temos a expressão da relação, né, entre as magnitudes, em que ômega, em radiano por segundo, é a frequência angular do sinal de entrada. Ok. Então nós temos aqui o ômega sendo igual a 2π vezes f, né? Que f é a frequência linear em Hertz. Né? Ok. Dados R, L e C, então tem aqui os valores. Determine a faixa de frequências que corresponde a... Ele quer aqui a relação das magnitudes maior ou igual a 0,87. Utilizando o método da bisseção. Informe qual critério de parada foi utilizado e por quê. Tá, tudo bem. Então aqui é o esquemático do circuito, né? De um filtro passa-banda. E aí nós temos essa equação para trabalhar. Então o nosso objetivo aqui é resolver isso numericamente, né? Encontrar essa faixa aqui numericamente, utilizando o método da bisseção. Então praticamente nós temos que definir aqui as raízes, né, de uma dada função. Então, a gente pode pensar aqui nos eixos, né? Deixa eu colocar aqui. Vou fazer um esboço aqui, gente, para a gente poder discutir. Então, tem aqui os eixos, e aí eu vou ter uma curva assim, né, mais ou menos. Tá? Estou fazendo um desenho aqui, um esboço só, né, gente? Então, existe um intervalo em que essa relação vai ser o que nós queremos, né? Que é acima ou igual a 0,87. Tá? Então, é claro que eu não preciso calcular as raízes dessa função em azul, né? Da curva em azul. O que eu preciso é, então, trabalhar com uma função que seria essa curva em azul menos o nível que eu estou procurando. Minha referência aqui. Tá? No meu código eu chamei isso de alvo. Né? O meu alvo, em inglês, né, seria o target. Né? Meu alvo aqui é 0,87. Tá? Então, na prática, eu quero a raiz dessa função aqui. Ó. Certo? Ou seja, como se o meu nível estivesse em zero agora. Né? Essa é a referência aqui em zero. E eu quero saber quais são os valores em que a curva em azul essa curva vai tocar aqui no eixo horizontal, tá? Basicamente isso. Então, naturalmente, nós vamos ter a curva negativa nessa faixa. Depois ela vai ficar positiva, né? Já passou por uma raiz, né? Então fica positiva. E passa pela outra raiz e volta a ficar negativa. Tá? Então eu vou trabalhar com esses extremos aqui. Ó, né? Eu preciso de uma faixa em que eu tenha mudança de sinal, né? Então digamos que eu tenho aqui um valor A, por exemplo, e aqui um valor B aqui, por exemplo, né? A e B. E aí eu procuro a primeira raiz, certo? Nesse intervalo. Procuro a primeira raiz nesse intervalo, tá? E depois eu já vou ter outros dois extremos, né? Esse mesmo ponto aqui, né, que eu vou encontrar, vai ser o extremo para esse caso aqui, um extremo, e o outro seria aqui onde a curva é negativa. Então, vou procurar nessa região, tá? Nesse intervalo. Tá bom, gente? Então, é esse o raciocínio aqui geral do problema. Bem, qual é a grande questão aqui de usar o método numérico para isso? É que eu não preciso, na verdade, plotar esse gráfico. Né?
Não preciso plotar esse gráfico e identificar isso visualmente, por exemplo, né? Basta que eu identifique, né, analisando alguns pontos dessa curva, eu encontrar esses extremos, né? Negativo e positivo, e depois negativo. Na feita que eu encontrei esses três extremos, eu consigo fazer a busca, né, nesses intervalos. Tá? Então, eu vou fazer basicamente isso. Eu vou usar um loop, né, para ir colhendo informações a uma taxa específica, né, a um passo específico ali de frequência angular. Vou identificar esses extremos e depois eu vou fazer a busca, né, usando o método de observação da raiz, né, em torno desses extremos. No caso, no intervalo compreendido entre esses extremos. Né? Essa é a ideia. Eu só escrevi aqui no código, né, as nossas ideias aqui principais. E aí eu venho para o meu cálculo. Então eu implementei aqui a função. Tem aquela expressão, né? Tem o numerador, denominador. E no final eu subtraio pelo alvo, né? No nosso caso aqui o alvo vai ser 0,87, mas eu poderia escolher outro valor, né? Mas eu deixo como uma variável então no nosso problema. Então aquela ideia, né? Vai ter um valor negativo, depois passa pela raiz e fica positivo. Passa pela segunda raiz e volta a ser negativo. Sabe? Então F aqui é a frequência, ômega é a frequência angular, né? Eu chamei de W, na verdade. E esse delta ômega eu coloquei 100. Eu posso depois mudar isso, tá, gente? Posso colocar outros valores. Tá? Isso aqui eu vou identificar, gente, quando muda de sinal. Tá? Então eu quero que tenha duas mudanças de sinal, né? De negativo para positivo, de positivo para negativo. Aí eu paro de procurar os extremos. A função começa negativa, né, naturalmente, então o sinal começa como -1. Tá? E aí eu vou armazenar os extremos e os valores da função nos extremos nesses dois vetores aqui. Tá? Um vetor para extremos, que seria a frequência, né, e o outro com os valores numéricos, né, nesses pontos. Aí o y eu vou usar para chamar a função. E aqui eu defini os parâmetros, né? O R, L de C e o alvo. Tá tudo aqui, né? O R é 1 kΩ, o L é 11 mH e a capacitância é 8 microfarad. E aí eu começo, então, a busca dos extremos. Então, o ômega começa sendo I vezes delta ômega, que seria 0, né? Vai dar um valor negativo. E aí eu verifico. Se troquei de sinal, se o sinal trocou, né, na função y, aí eu incremento aqui, ó, mudou de sinal. Né, e aí eu guardo esse valor ômega aqui como sendo um extremo. Tá? E aí eu troco o sinal, né, o sinal vai ficar agora o sinal oposto, né, se for -1 vai ficar +1, se for 1 vai ficar -1. Tá? Só para indicar aqui essa variável sinal. E valores nesse extremo, né, seria y, tá? Nós calculamos aqui em cima. Se ele não trocou o sinal, ou seja, esse produto aqui vai ser positivo, poderia usar else, né? Mas eu deixei isso para ficar bem explícito. E aí nós só vamos atualizar o extremo, tá? Então é claro, por exemplo, se eu quiser encontrar essa primeira raiz aqui, eu posso buscar de 0, entre 0 e um outro valor aqui positivo, que a função é positiva, né? Mas eu vou gastar mais interações fazendo isso do que se eu tivesse um ponto mais próximo daqui, né? Então a ideia é essa, gente. Eu vou atualizando esses extremos até que eu chegue o mais próximo que eu consigo com essa taxa, né? Com esse passo, melhor dizendo, de frequência, né? O delta ômega que eu defini ali no código, tá? Tudo bem? E aí incremento o i, né? Eu estou dando um laço while, então tem que incrementar isso aqui. Aí então, depois que ele encontra os extremos, fazemos a impressão dos valores, né, na tela. E depois é só aplicar o método da obsessão, gente.
certo? Eu defini aqui o critério de parada como sendo a diferença relativa entre os valores, né, obtidos em duas iterações consecutivas. Essa diferença tem que ser menor ou igual a um epsilon, né? Menor que um epsilon, melhor dizendo. Tá? Vou definir aqui 10 a menos 2, para a gente depois ver uma coisa bem interessante. Tá? E aí eu aplico o método, né? Método que nós já vimos. Então, essa diferença aqui, ó. Essa diferença, né? Eu botei a diferença, não é relativa, não, a diferença é absoluta. Se for maior ou igual a epsilon, ele continua o processo. Se não, né? Se for menor que epsilon, ele para esse processo. E aí vai imprimir para a gente o valor da raiz, né, encontrada, e o número de iterações, né, nesse caso, nesse loop. Tá? E aí eu faço a mesma coisa para o ômega 2. Tá? Eu faço a mesma coisa para o ômega 2. E aí, isso aqui não é uma prática interessante, né? Porque eu repeti aqui, eu só mudei as variáveis. O ideal seria fazer uma função que seguisse esse procedimento aqui todo. E depois eu só chamar essa função, né? Para atualizar agora o ômega 2. Mas esse código eu fiz bem rápido, né? Assim, não tão rápido, mas eu procurei fazer ele com a menor sofisticação possível, né? Só para resolver o problema mesmo. Tá? Mas claro que vocês estão convidados a fazer um código melhor do que o meu. E aí ele imprime a resposta. Então nós temos aqui a faixa, né, de ômega 1 a ômega 2. Isso aqui em radiano por segundo. Ou dos valores em hertz. Tá? E aí pronto. Vamos analisar esses resultados. Então, código 1, ok. Lembrando que aqui eu utilizei o delta igual a 100 radiano por segundo. Certo? Então tá aqui, ó. Nós temos os extremos obtidos, 200, 51.700, 51.800, tá? Esses são os extremos. E aí ele obteve os valores aqui, olha. W1, 1.8 10 a terceira. W2, 5.17, 10 a quarta. Né? Ok? O que é o interessante aqui, gente? O que é interessante? A diferença aqui entre os extremos, o segundo e o terceiro extremos, né? É pequena, 5.17, 5.18, 10 a quarta. Então, provavelmente, essa solução aqui ela está bem adequada. Né? É uma solução interessante, né? Próximo da solução analítica. Mas aqui, se a gente for pensar nesse extremo aqui, zero, no índice 0, né? Nós temos 200. E no índice 1, 51.700. Então a diferença é muito grande. Então é provável que essa solução aqui não seja ainda adequada. Como é que eu posso então melhorar isso? Eu posso utilizar um epsilon menor. Né? Cadê o epsilon? Olha, eu usei 1 a menos 2. Então isso aqui é 10 a menos 2. Né? Ficou 10 a menos 3 agora. Vamos identificar o que vai mudar, gente. Olha que interessante. Quando eu fiz isso, ele obteve aqui um outro ômega 1, não é mais. Nós tínhamos feito aqui em cima, estava 1.8 kg radiano por segundo. 1.8 10 a terceira. Aqui nós temos dois
0,2, aproximadamente 10 ao quadrado, né? Então fica em torno de 220. Tá? O que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Então agora parece melhor, né? Eu posso diminuir mais esse epsilon, mas eu também posso melhorar aqui, gente, nosso delta ômega. Em vez de eu procurar de 100 em 100, eu posso procurar de 10 em 10. E aí talvez melhore ainda mais, né? Então olha que interessante. A diferença aqui não foi tão significativa. Aqui nós temos 219,62, aqui 319,62 também. Tá? Então a influência maior foi no valor do epsilon, né? Nem do delta H. Bom. Então a solução é essa, gente. 219,62 aproximadamente e 5,17 10 a quarta. Tá? Ok. Como é que a gente pode confirmar isso? Aí teria que fazer o gráfico, né? O gráfico da função sem mudança nenhuma. Né? Então, eu coloquei aqui um código para plotar esse gráfico. Né? Tá? Ok. Só escrevo aqui. Eu não estou conseguindo ver aqui no meu terminal, né? E aqui é o gráfico. Então aqui eu botei até um valor alto aqui, né? 53 mil. Vou marcar aqui o 0,87. E aí eu vou fazer uma análise aqui numa faixa menor, né, gente? Primeiro aqui perto da primeira solução, ó. Olha que interessante. O gráfico realmente alcança 0,37 aqui, ó. Em 2,17 alguma coisa, né? Aqui, ó. 216. Tá bom, gente? Perto de 220. Tá? A minha solução deu quanto? Aqui, ó. 219,62, gente. Tá? Tá bem interessante isso. E até qual valor de frequência nós vamos ter esse valor, né? Pode fazer aqui. Vai ser até esse valor bem aqui. 51.753. Olha que nós obtivemos 51.745. Isso é bem interessante, tá? Então aqui eu preciso, no caso analítico, né? Eu preciso plotar os pontos numa faixa grande, né? E fazer alguma verificação do limiar, né? Que eu estou atendendo aqui, no caso 0,87. Mas no caso numérico eu posso pegar algumas amostras dessa função e aí identificar, né, as raízes que no caso vão me dar os valores de ômega 1 e ômega 2. Tá bom, gente? Então nosso gabarito é esse. Esse aqui, 219,62 aproximadamente e 5,17 10 a 4. Tá bom, gente? É isso. Valeu, obrigado.